nesta manhã de domingo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui na casa de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu coração, a sua família. Nesta manhã deste domingo, onde estamos aqui no Templo Sede, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Aos nossos irmãos que estão ligados conosco pelo nosso canal do YouTube, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus continue abençoando a sua vida. Muito obrigado por você sempre estar ligado conosco. Este é um canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui na cidade de Araguari. Nosso templo sede está localizado na Avenida Bahia, número 309, e temos como pastor presidente pastor Osmar Ferreira da Cunha. Muito obrigado, Deus te abençoe ricamente por você estar conosco. Os nossos irmãos que estão aqui conosco na sede, muito obrigado. E eu convido a igreja a nós estarmos orando ao Senhor, pedindo que Deus, em Cristo Jesus, por meio do seu Santo Espírito, esteja nos abençoando nesta manhã grandemente. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos por esta manhã tão especial, esta manhã que o Senhor nos concede a graça de podermos estar na tua casa. Obrigado, Deus, pela escola bíblica dominical. Obrigado, Papaizinho querido, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor há de fazer. E pedimos ao Senhor que venha continuar conosco nesta manhã, que venhamos ter uma boa aula, que o Senhor venha usar o teu filho, o teu servo, que estará ministrando a nós a tua palavra. E também no refeitório, onde os jovens estarão reunidos para aprender a tua palavra. Que a sua boa mão esteja conosco, como sempre está. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos, nós entoarmos a Deus o hino 577, na voz da nossa irmã Juliana. Ela estará louvando a Deus juntamente conosco, e depois nós já vamos estar lendo aqui o texto, aula, verdade, prática, leitura bíblica em classe, a intercessão pelos héteros. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos cantar o hino de número 577. Casa
Amados, nós estaremos fazendo a leitura. Os que puderem ficar em pé em reverência à palavra. A leitura bíblica em classe está na carta que Paulo escreveu aos Éfesos, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Éfesos, capítulo 3, verso 14 ao 21. Lição número 10, 7 de junho de 2020. A intercessão pelos Éfesos. Texto áureo está em Éfesos capítulo 3, verso 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Leitura bíblica em classe. Éfesos capítulo 3, verso 14 ao 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente na mesa. Som. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória da igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. O objetivo geral é aprender a eficácia da oração, fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja de Cristo. E como objetivos específicos da lição nós temos 3. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Terceiro, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos. Senhor, nós estamos na Tua presença e podemos sentir aqui, nesta manhã, o Teu Espírito Santo, essa presença tão doce que o Senhor tem nos dado como presente para a igreja. Obrigado, papai, por esta aula, por este domingo, escola bíblica dominical, pela vida dos teus filhos que chegaram aqui, que estão conosco, aqueles que estão nas suas casas. Muito obrigado, que hoje o Senhor venha usar de uma forma especial o evangelista, nosso irmão José Carlos Barreto. Usa ele como o Senhor sempre tem usado, para nos trazer o ensinamento da Tua palavra. Nós te pedimos, papai, as bênçãos do Senhor sendo derramadas sobre nós nesta manhã, e já oramos agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os irmãos podem tomar assento. O evangelista José Carlos já vai estar assumindo aqui o microfone para ministrar a nós a escola bíblica dominical. Todos os irmãos que chegaram, os irmãos que estão online, Deus abençoe a vida. Nosso irmão Oswaldo, que bom te ver aqui, viu? Muito feliz que você está conosco. Nosso irmão lá do estado de Piauí, que veio domingo, está congregando conosco esses dias. Seja muito bem-vindo, viu? A esta casa de oração.
E se estiver aqui, eu creio que não, mas nós já estamos funcionando a classe dos jovens solteiros ali no nosso refeitório. Nosso querido irmão tenha toda a liberdade. Após, nosso pastor presidente vai estar fazendo o desfecho final. Ele só não pode bambear, ele senão vai descer. Isso, para frente e para trás. Isso. Só que eu preciso que ele fique mais perto um pouquinho para captar melhor. A paz do Senhor para a igreja. Coisa boa estarmos aqui reunidos, né? Para nós estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. Certamente Deus tem algo para nós nesta manhã, algo glorioso nesta lição de número 10, que traz como título a intercessão pelos Efésios, né? E como nós temos nessa lição desse trimestre, a igreja eleita, então trata-se de Paulo escrevendo uma carta da prisão aos Efésios. Então, nós estudamos cada lição pormenor desse tratado dele na cadeia. E nessa especificamente nós vamos ver no capítulo 3, a partir do verso 14, ele tratando, escrevendo aos Efésios uma oração, no caso, o seu companheiro escrevendo essa oração, ele intercedendo pelos Efésios. Então nós vamos ver aqui de que maneira ocorreu isso, com que finalidade, para que finalidade tudo isso aconteceu. Então vamos já à introdução, que diz assim: após revelar o mistério oculto em todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno de ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então nós vamos refletir sobre esse assunto. Não carece de fazermos comentário aqui, porque no decorrer da lição nós vamos estar abordando todos esses tópicos e assim nós estamos ganhando tempo, né? Então já vamos entrar para o tópico primeiro, que diz assim: corroborados com o poder do Espírito. Esse é o tópico primeiro. O segundo tópico diz: arraigados e fundados em amor. E o terceiro traz o título: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então, são temas abordados dentro dessa oratória, dessa oração de Paulo. Então, dentro do tópico primeiro, nós temos 3 subtópicos que diz: as riquezas da sua glória, depois fortalecidos com poder, e o terceiro, habitados por Cristo. Muito bem, diz assim o primeiro tópico aqui: as riquezas da sua glória. Paulo apresenta, ou melhor, voltando um pouquinho acima, tem um subtítulo aqui, esse cabeçalho aqui da introdução, que diz assim: o apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito sobre o homem interior e a presença de Cristo no coração dos crentes, né? E aí no primeiro tópico ele já vem entrando dizendo assim: Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, no caso a glória de Deus, que o apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que Ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiros de todas as riquezas, ou das riquezas ilimitadas e bênçãos também ilimitadas. Então Deus possui todo o poder, irmãos. Tudo aquilo que existe e que tem no mundo foram criados pelas mãos de Deus. Então isso já traz uma base de nós entendermos que Deus está acima de tudo e de todos. Agora, a igreja é algo especial. Como no início ele diz assim, o mistério oculto, que na lição passada nós entendemos perfeitamente aqui, que esse mistério oculto era algo que Deus tinha preparado e que foi revelado no presente século depois de Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus. Cristo veio, consumou a obra gloriosa na cruz do Calvário. Dali então começa a surgir a igreja começa a ser formada, crentes se convertem ao Senhor Jesus Cristo, e esse é o mistério oculto. Que mistério é esse? A igreja. Por quê? A igreja foi tirada do mundo, irmãos. Então, entre todas as nações, os povos e línguas que existem,
Deus fez para si um povo especial. Esse é um mistério glorioso, aleluia, que antes disso nunca havia acontecido. Israel foi levantado como uma nação sacerdotal que pregaria o Evangelho, que mostraria Deus ao mundo, mas ele falhou nesse propósito. Ele ficou ali falhando muitas vezes nós vamos vendo no decorrer dos livros do Antigo Testamento, que muitas vezes ele se equiparava às nações, ele fazia as mesmas coisas que as nações faziam, e Deus por vezes corrigia ele. Mas chegou um tempo em que Deus levantou uma nação sacerdotal, uma nação eleita, como diz Pedro, eleita, escolhida, uma nação santa, povo santo, sacerdócio eleito, aleluia, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então esse mistério agora é revelado a todas as pessoas, certo? Aleluia. Então Deus é possuidor de todas as glórias, aleluia, e bênção, e também dispensa, quer dizer, ele nos dispensa essas bênçãos sobre o povo de Deus. O povo de Deus é o povo mais abençoado da face da terra. Aleluia. Havia um hino que há muito tempo cantávamos, o irmão Ricardo cantava muito lá no bairro Independência, diz assim: na vida daquele crente, meu irmão, é semente de pedreiro, ele trabalha o dia todo, né, de sol a sol, castigado, mas chega de noite, tem alegria para louvar o nome do Senhor. Não está nem aí com isso, irmão, porque ele sabe que tem algo muito melhor esperando ele na glória. Esse é o prazer do crente. Aqui ele sabe, ele entende que ele é de passagem, que ele aqui é somente um peregrino. Então ele tem um alvo, e o alvo do crente é o céu. Então nada tira essa alegria do crente, né? Muito bem, continuando aqui. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder e que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. O que eu acho interessante aqui, irmãos, primeiro, olha a situação do apóstolo Paulo. Estava preso. É bem verdade que ele estava preso em uma casa, mas era uma prisão, irmãos. Quem sabe ele estava em grilhões ali, não sabemos, eu não consegui descobrir isso, mas quem sabe havia grilhões prendendo ele, ou alguma coisa prendendo aos pés. Havia um guarda que vigiava 24 horas. É bem verdade que tinha acesso de alguns visitantes, mas isso estava restrito, irmão, ele estava preso. E além do mais, nós entendemos, lendo essas epístolas, que ele estava já condenado. Ele mesmo disse que estava próximo a ser ofertado como libação. Ele sabia que brevemente seria morto, aleluia, mas nem isso intimidava ele. E nós vamos ver aqui um contraste muito grande entre ele nessa situação e entre eu e nós na situação que estamos vivendo no presente. Repare que Paulo, mesmo nessa situação de condenação, ele não estava preocupado com si, ele não escreveu para a igreja dizendo: irmãos, olhem por mim que eu estou numa situação aqui de louco, se Deus não agir eu vou morrer. Não, ele não estava preocupado com isso não. Olha a preocupação dele aqui, olha. E por aí, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida. Olha a preocupação de Paulo: seja fortalecida com o poder de Deus e que também seja habitada por Cristo, aleluia, e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Olha a preocupação desse pastor, irmão. Olha a preocupação desse homem de Deus. Ele estava preocupado com a igreja, ele estava preso, não tinha acesso à igreja, mas em outras cartas ele diz: eu estou preso, mas não a palavra de Deus. Então da cadeia ele instruiu os irmãos lá: irmãos, logo eu vou partir deste mundo, logo eu vou ser decapitado ou morto aqui, mas vocês vão continuar fazendo a obra de Deus, porque a obra de Deus não para. A igreja, ela não para, ela não deixou de existir, irmão. Desde o momento em que ela foi instituída, ela nunca parou. É verdade, irmãos. Pode ver que líderes partem, membros partem. Muitas vezes a igreja foi massacrada em massa, foi jogada lá para os leões, para os animais, juntando com bestas feras. Quantas vezes foi ateado fogo em crentes, em fogueiras, mas nunca desapareceu a igreja da face da terra, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta, e nós vamos ver nessa oração aqui que Paulo dizendo ou referindo sobre a família de Deus, as que estão aqui presentes e as que já estão na glória com Deus, aleluia. A igreja não pode ser destruída, irmãos, aleluia. Eu posso perecer, eu posso morrer, eu posso desaparecer daqui, mas continuarei glorificando a Deus lá na presença dele nos céus. E a igreja que continuar aqui, ela também continua glorificando a Deus, porque ela almeja estar com Deus lá no céu. Então nada impede o progresso da igreja,
nada pode parar a igreja. Agora, olha o exemplo de Paulo, eu devo seguir esse exemplo de Paulo. Eu, nessa situação que estamos vivendo nesse momento, ficamos presos dentro de casa, com medo de fazer alguma coisa para Deus. É bem verdade que precisamos tomar os cuidados devidos, mas temos acesso a tantas coisas que Paulo não tinha, e uma delas é a mídia. Será que eu uso ela para perguntar para o irmão se está tudo bem? Será que eu uso ela para mandar uma mensagem de ânimo para o meu irmão? Ou eu uso ela para desabafo? Ou eu uso ela para atacar alguém, coisa que eu não tenho coragem de falar cara a cara e falo nas redes? Olha o contraste de um verdadeiro cristão. Um verdadeiro cristão, ele não está preocupado com si próprio, com sua posição, não está preocupado com o seu status, aquilo que vai promover alguma coisa de benefício para ele. Em primeiro lugar, ele foca a obra de Deus, a igreja de Deus. Tudo o que eu faço e o que você faz precisa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Continuando aqui, senão o tempo não vai dar tempo, né? É bem grande a lição. O 2. Fortalecidos com poder. É outro tema que ele abordou da sua oratória aqui, que o crente precisa estar fortalecido com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada. O que é corroborada? Confirmadas, atestadas, fortalecidas. Aleluia. A igreja precisava ser corroborada com o poder do seu Espírito Santo no interior do homem, ou no homem interior. Aleluia. No nosso espírito, na nossa alma. Aleluia. Muitas vezes o exterior pode estar até meio caído, meio cantemba, pode estar até não podendo movimentar muito, mas aquele homem interior lá tem alegria e paz, gozo, irmãos. Aleluia. Quantas vezes você vai visitar um crente, às vezes ele está num estado bem decaído, bem ruim, não pode mais andar, não pode fazer muitas coisas mais, mas você vai conversar com ele, ao invés de você levar uma palavra de ânimo para aquele crente, você saia fortalecido, porque ele mesmo naquele estado, ele tem tanto gozo e tanta alegria dentro de si, que eu fico envergonhado ao visitá-lo, que estou bem, perfeitamente, e às vezes estou reclamando. Aleluia. Precisamos ser corroborados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que fortalece o homem interior. E quando o homem interior é fortalecido, isso expressa no homem exterior. Conversa com um crente de verdade, irmão. Vê o que sai da boca dele. Conversa com um crente convicto da presença de Deus. Você não vê ele blasfemar, você não vê ele murmurar, você não vê ele reclamar, mas você vê só ele proferir palavras que edificam. Aleluia. E eu preciso aprender com isso, eu preciso ser modificado com isso e deixar o Espírito Santo de Deus corroborar com o meu homem interior. Há 2 processos aqui, irmão: o Espírito de Deus cooperando ou confirmando na minha vida, mas precisa haver um processo da minha vida também, eu deixando o Espírito Santo de Deus cooperar e trabalhar na minha vida. Precisa haver. Aleluia. Lá em Apocalipse está dizendo assim, Jesus disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Precisa abrir, irmão, precisa dar lugar, precisa deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar nas nossas vidas. Aleluia. Nós não somos objetos, nós não somos madeiras, nem pedra e outras coisas que se trabalha brutalmente. Não, eu pego uma madeira lá e faço o que eu quero dela. Você pega lá algo que está na sua propriedade, você faz o que quer dela. Mas eu em você, o Espírito Santo, respeita o meu e o seu sentimento. Se você abrir a porta, aleluia, o Espírito Santo vai entrar e vai trabalhar na sua vida, vai operar, vai manifestar o poder do nosso Deus na nossa vida. E quem vai ser glorificado? Jesus, o Pai eterno, vai ser glorificado na sua vida. Que para isso nós fomos chamados. Nós vamos ver nos próximos tópicos na frente que a igreja ela tem uma função específica na terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Corroborados com o poder do Espírito Santo no homem interior. Está lá no verso 16 desse capítulo 3. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Olha só, eles tinham. Porque no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, eu já falei isso aqui numa lição anterior, que há uma manifestação do Espírito de Deus, do poder de Deus na nossa vida, nos dando e nos afiliando a Deus e trazendo muitos benefícios para nós naquele momento. Mas só que a vida do crente era progressiva. Nós crescemos na fé, nós crescemos na santidade,
nós crescemos no conhecimento, no desenvolvimento, nós crescemos, a nossa vida é uma vida de crescimento. A Bíblia diz que nós fomos gerados de novo, e algo gerado de novo, repare, vamos usar a figura de uma criança quando nasce, ela nasce perfeita, sem faltar nada, mas ela precisa aprender a falar, ela precisa aprender a andar, ela precisa aprender muitas coisas, adaptar a muitas coisas, e tudo isso precisa de um instrutor. O pai, a mãe, a família ajuda na instrução, na formação dessa criança, e esse instrutor aqui, nesse caso para o crente, é o Espírito Santo de Deus, que vai nos instruindo, vai nos fortalecendo, vai nos ensinando, aleluia, a nos portar como um verdadeiro cristão. Como diz o apóstolo Paulo, chegarmos à estatura de um varão perfeito. Que estatura é essa? Jesus Cristo. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muito bem, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e consequentemente em seu fortalecimento diário. Olha só, diário. Então isso significa que dia após dia nós precisamos fazer algo, nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, para nós irmos crescendo na presença do Senhor, desenvolvendo, que nós possamos ir adquirindo conhecimento, e esse conhecimento não é para mim, não é para dizer que eu sou alguma coisa, não é para me destacar como pessoa, não, esse conhecimento é para que eu coopere na obra do Senhor, e as pessoas que estejam lá fora sejam beneficiadas pelo conhecimento que Deus tem dado a mim e a você. Não é o conhecimento da igreja, irmão, coisas seculares, da NASA e tantas outras coisas. Não, o conhecimento da igreja é a respeito desse mistério glorioso que Paulo está falando aqui, que foi revelado a nós, e sendo revelado a nós, agora nós temos por obrigação de revelar às pessoas que estão à nossa volta. Falar de Jesus é a obrigação da igreja. Aleluia. Sendo revigorada e o seu fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente, que habilita o crente a se manter firme, advém de quem? O Espírito Santo. Não há uma outra força, não há um outro meio de nós sermos fortalecidos, não existe uma outra base de poder na vida dos cristãos, não. O único meio de sermos fortalecidos, de adquirirmos conhecimento, de estarmos arraigados, de estarmos fundados, de estarmos firmes e fazendo a obra de Deus, é receber poder que vem da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim, ó, eu estou partindo deste mundo, e é preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não vai vir. Aleluia, ele não vai vir habitar no nosso meio, habitar nos nossos corações, para que nós recebamos essa força, esse impacto, e que nos dá coragem para fazer a obra de Deus. Aleluia. Precisamos, aleluia, entender que tudo vem do Espírito Santo de Deus. Eu posso buscar conhecimentos nos livros, eu posso buscar conhecimento no secular, e isso é importante, isso ajuda, mas a força que nos habilita, aleluia, a estar firmados, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, viu? Aleluia. Glória ao nome do Senhor. O crente manter firme na presença do Espírito Santo, que atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado de quem? Do pecado, e a compreender as coisas espirituais. Paulo diz que as coisas espirituais se comparam com as coisas espirituais. Só os espirituais conseguem discernir as coisas espirituais. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais, irmãos. Então é necessário que eu tenha, aleluia, porção de Deus, que eu tenha o Espírito Santo de Deus atuando na minha vida, para compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais não se discernem no homem material, no homem interior. É por isso que Paulo ora para que o nosso homem interior seja revigorado e fortalecido, porque se o homem exterior se fortalecer, irmãos, nós vamos nos emprenhar nas coisas carnais, nós vamos querer adquirir posição, nós vamos querer ser glorificados, nós vamos querer ser destacados, quando que não é isso a vida de um crente. A vida do crente, tudo que ele faz precisa glorificar o nome santo de Jesus. Aleluia. Então, o crente precisa manter-se afastado do pecado, e ele só consegue se tiver a presença do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro, pastor Osmar, no outro dia aqui, dizendo que algumas coisas a Bíblia diz para nós resistirmos, não é isso?
mas o pecado, a prostituição, a Bíblia diz para nós fugirmos dele, não é isso? Paulo fala para Timóteo mesmo, né? Foge das paixões, né, carnais. É para nós fugirmos, porque a carne, se nós formos lutar isso com a carne mesmo, nós não vamos dar conta, porque isso são atributos da carne, e são desejos da carne, e aí nós vamos acabar cedendo. Então nós temos que fugir dessas coisas e resistir o diabo, mas as coisas de Deus nós temos que abrir as portas para poder o Espírito Santo atuar na nossa vida e cooperar conosco no nosso homem interior. Muito bem. Terceiro, habitados por Cristo, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que os crentes, ou para que Cristo habitasse pela fé nos nossos corações. O que também significa dizer que Cristo não estivesse presente. Acho que eu já li essa parte, já li, né? Já fiz sim o terceiro ponto, não é isso? Me ajude aí. Li o terceiro ponto? Não? Então vamos continuar. Que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Aleluia. O crente tem que ter ciência disso. E a preocupação de Paulo era isso, que continuamente os crentes estivessem buscando a presença de Deus, e a sua oração é para que Cristo habitasse permanente na vida do cristão. O crente não pode só buscar a presença de Deus ou ter essa consciência quando está no culto. O crente ele precisa ter consciência que ele é crente, que precisa da presença de Deus 24 horas por dia. Ele tem que ter essa consciência. No seu trabalho, na escola, onde quer que ele esteja, ele tem que ter consciência que se sem Cristo, aleluia, ele está fadado ao fracasso. Ele está fadado a tropeçar, ele está fadado a ceder às paixões da carne. Mas se Cristo estiver presente na nossa vida, irmão, se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós 24 horas por dia, nós seremos mais do que vencedores por Cristo Jesus, está certo? Aleluia. E a preocupação do apóstolo Paulo em relação à igreja. Eu e você temos essa responsabilidade em estar preocupado e buscando a presença de Deus, tanto para a nossa vida quanto para os nossos irmãos. Eu não vou tocar nesse ponto aqui, porque no próximo ponto fala exatamente sobre isso. Nós vamos falar do amor, e aí o amor não restringe somente a mim, mas o amor ele é amplo, abrange toda a igreja, tá certo? Então aqui, no primeiro ponto aqui, nós entendemos que o poder e a presença de Cristo capacita os salvos a prosseguirem vitoriosos e na gloriosa jornada cristã. É o poder de Deus que nos capacita, viu? Que nos faz permanecer de pé e prosseguir até o fim da nossa jornada. E eu, como crente, você como crente, precisa entender que nós estamos de passagem aqui. Quando eu e você entender isso, aleluia, nós vamos compreender essa palavra. Você pode ter tudo aqui, você pode alcançar tudo aqui que o homem deseja, e não há pecado nisso. Mas esse pensamento não pode sair do seu coração. Ele precisa estar arraizado, ele precisa estar edificado, como nós vamos ver no próximo tópico. Tá certo? Muito bem. Segundo ponto: arraigados e fundados em amor. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Eu gostaria que uma dos irmãos ou das irmãs tomasse posse de um microfone aqui, que eu vou pedir para ler alguns versículos, e assim, se eu puder, toma tempo, né? Aliás, eu já peço para os irmãos adiantarem aqui para nós ganharmos tempo, tá certo? Muito bem. O cabeçalho diz assim: o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus, certo? Então aí nós temos o primeiro ponto: amor, a virtude cristã. Segundo, arraigados e fundados em amor. E terceiro, a intensidade do amor de Cristo. Aí o primeiro ponto, o amor, a virtude cristã, nos diz assim: nas Escrituras, o amor atribuído, aliás, nas Escrituras o amor é atributo divino, ou seja, de Deus, exclusivo de Deus. Nós temos amor, mas provém de Deus, viu? O amor que há em você provém de Deus. O amor é atributo exclusivo de Deus.
certo? Aquele que não ama não conhece a Deus, é o que João falou, porque Deus é amor. Então, se eu não tenho amor, irmãos, não tem nada de Deus na minha vida, não existe nada de Deus na minha vida. Mas se eu tenho amor, Deus está na minha vida, certo? É o primeiro ponto, Ele é a base de todas as coisas, Ele é a base de todas as coisas. Foi por amor que Cristo se entregou por resgate da humanidade. Então, Cristo não veio ao mundo simplesmente para ser mais um, aleluia, não. Cristo veio em primeiro lugar por amor. Ele se entregou. Repare que, se não me engano, não sei se é os Efésios ou Timóteo, que diz que ele deixou o seu trono de glória, ele deixou tudo lá e veio, se humilhou, tomou forma de homem, aleluia, e isso ele fez por amor. Primeiro ele nos amou, aí depois ele se entregou por nós, tá certo? O amor é o resumo da lei dos profetas. Também os profetas agiram baseado no amor. Mesmo que a lei era olho por olho, dente por dente, mas havia o amor inserido ali. Havia o amor. Repare bem isso. O sinal dos discípulos de Cristo, eles estavam unidos. Se você olhar para a oração sacerdotal de Cristo, aleluia, ele pede isso, para que os discípulos fossem estivessem em unidade, como eu e o Pai somos um. A prova de filiação com Deus, somos filiados a Deus por amor. Primeiro Cristo vem, se entrega por nós, e nesse ato glorioso nós somos filiados a Deus também. A base disso é amor, aleluia, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. Repare que a Bíblia, quando fala em amor, algumas traduções diz fraternidade, não é isso? Ou caridade, desculpe, caridade. O amor em prática. Então, o amor, para ser concluído, não basta o amor, mas precisa haver a conclusão do amor, a prática, que a Bíblia expressa como caridade. Aleluia. O amor é o maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Está lá em Coríntios 13, que fala, tudo fala sobre o amor, todo aquele capítulo fala sobre amor. Ciente desta relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. Então, irmãos, o amor é a base de todas as coisas. Eu gostaria que, quem vai ler o pastor Osmar? Então abra aí, por favor, 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3. O amor, ele é a base de todas as coisas. Repare, irmão, que muitas vezes nós medimos um crente pela sua eloquência, pelo seu conhecimento, pelo seu desenvolvimento aqui na tribuna, da maneira que ele gesticula, da maneira que ele se informa aqui. Mas nós somos crentes, principalmente assembleanos, nós medimos a pessoa com esse olhar, com esse ângulo. Mas repare que Paulo sempre mediu as pessoas com um olhar diferente. E aqui o que o crente precisa medir é o termômetro ou o instrumento de medição de um crente, que deve ser o amor, o quanto ele ama a obra de Deus, o quanto ele ama os crentes. Repare na leitura agora, por favor, pastor. Leia. 5 e 10. 1 Timóteo 5 e 10. Tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda boa obra. Olha só, aí era uma questão específica da igreja, que estava havendo ali uma discussão como fazer a inscrição das viúvas ali e tal. Tá certo, não é bem esse o ponto que eu quero chegar. Eu quero mostrar aí os irmãos estavam em dificuldade de selecionar. Aí Paulo dá uma receita, irmão. Qual que é a receita de Paulo aqui? Olha a questão do amor da vida dessa pessoa. O que ela fez? As práticas dela, as atitudes dela. Foi baseada no amor? Tudo isso não é baseado no amor, irmãos? Alguém que ama faz essas coisas. Agora alguém que não ama, que não tem amor, ele pratica essas coisas. Esse deve ser o termômetro pelo qual nós devemos medir as pessoas. Não pela eloquência, pelo grau de escolaridade, pela informação, pelo jeito, pelo que ele possui, não. Aleluia, os cristãos, olha, e não havia dúvida, não havia erro quando se fazia dessa forma. Olha só a maneira, a fórmula que Paulo
fazer seleções dentro da igreja, ou fazer, medir um cristão, se verdadeiramente ele é crente, se verdadeiramente ele possui esses atributos, aleluia, do amor. A carta aos Coríntios, capítulo 3, começa falando ali, e aí num dos pontos, se não me engano, no capítulo 4 ou 5, ele fala que se não tiver amor, aleluia, não adianta eu falar a língua dos anjos e a dos homens. Olha só, as línguas, ele põe no plural as línguas dos anjos e a dos homens. Sabe quantas línguas existem no mundo? São mais de 7.000 línguas. Ainda que eu falasse todas essas línguas, ainda as dos anjos, se não tivesse amor, não valeria nada, irmãos. Então, o grau de escolaridade, aquilo que eu mostro aqui que eu sou, que muitas vezes o camarada vem pregar e ele lê uma lista desse tamanho aqui, é PhD em tudo, até em capoeira, em tudo. Isso não significa nada, irmão, se ele não tiver o poder de Deus na sua vida, se não existir amor, se não existir realmente um foco naquilo que Deus e o que a Bíblia determina para sermos um crente verdadeiro. Não adianta de nada. É como diz o apóstolo Paulo, é como um sino que tine, ele vai tirar. Daqui a pouco desapareceu o seu barulho e ninguém nem lembra mais que ele tocou. Não é isso que Deus quer para mim e para você, irmãos. Deus nos quer arraigados, fundados no amor. Sabe o que essa palavra aqui, aleluia, está dizendo, irmãos? Que é o que nós vamos ver mais à frente, que é arraigado no outro tópico aqui. Profundidade, alicerçado, está envolvido, escondido, enterrado no amor. É a base do cristão. O amor. Nós precisamos compreender isso de mais de perto. Aleluia. Muitas vezes nós falamos muito amor, principalmente no Brasil. Principalmente nós brasileiros falamos de amor assim como se fosse, né? Estivesse falando de refeição. Mas será que na prática é tudo isso mesmo? Precisamos mudar, né? Muito bem. Vamos para o próximo tópico aqui, que aí nós vamos esclarecer melhor. Arraigados e fundados no amor. Então eu disse que o crente precisa ser medido pelo amor que ele possui, que ele se envolve em todas as coisas. Agora, após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Não basta ter só o poder de Deus, não basta só compreender as coisas do céu, as coisas de Deus, precisa ter o amor. O amor é a base de tudo. Não vamos ler o capítulo 13 aqui não, mas eu quero que você leia na sua casa. Leia lá, medite no capítulo 13 de 1 aos Coríntios aqui, viu? 13, né? Começa ali, falando sobre amor. Medite, vê se eu estou enquadrando, vê se você está enquadrando naquilo lá. Eu não tenho como fazer juízo da sua vida, esse particular é seu. Você pega a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que ela fala conosco, então ela vai falar com você, e assim como ela fala comigo, tá certo? Muito bem. A compreensão e a prática do amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação alguma. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de que, ou de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor divino. 3:18. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus, não pode. Isso é tão real que eu não consigo. Eu consigo até um certo ponto, mas dali para frente eu não vou. A minha mente não alcança. É de tão vasto que é o amor de Deus. Mas isso parece impossível, irmão, explicar, e é mesmo. É impossível explicar, mas não é possível experimentar, viu? É possível nós explicar isso, mas experimentar não é possível. Começa a buscar a Deus, começa a entrar na presença de Deus, você vai ver o quanto Deus vai fazer na minha e na sua vida, viu? Agora, quando ele usa a expressão arraigar, está falando de uma planta, irmão, plantada. Uma planta, você planta ela, você não planta ela adulta, você planta ela criança. Então, quando você, ou pequena, você planta ela e ela começa muito terra ali, você vai aguando ela. O que acontece? O tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Ela arruma galhos aqui, ela cresce galhos, mas também ela cresce raízes. Então, o tanto que ela tem para cima, ela tem para baixo.
Então a sua sustentação é firme. Então você chega lá quando ela já estiver aguda, abraça ela e tenta arrancá-la. Não arranca, porque ela foi fundada, ela foi edificada, ela foi arraigada, aleluia, de uma proporção estrondosa. O quanto ela cresceu para cima, ela cresceu para baixo. Assim deve ser um crente. Enquanto você cresce, aleluia, em estatura, você deve crescer em amor, aleluia. E ninguém tira você, viu? Aleluia. Eu tenho em mente a figura do coqueiro. A Bíblia fala da palmeira, lá no Salmo 92. Deixa eu ver se eu marquei. 92:12. Alguém sabe de cor aí? 92:12, quando diz a respeito da palmeira? Senão eu não procuro ler para nós. A palmeira, é bem verdade que no Oriente está falando das tâmaras e tal. Mas aqui para nós no Brasil, eu tenho em mente que eu vivi 30 anos no litoral. Então lá à beira da praia são plantados coqueiros. Alguém conhece o coqueiro? Todo mundo conhece. E o coqueiro cresce 30, 40 metros. Você olha para cima, os cocos parecem uva, de tão alto que estão. Mas repare que ele é uma árvore forte. Não é uma árvore que como as demais árvores, que tem um peão que desce, que aprofunda na terra. Não, elas são plantadas na praia. Lê para mim, por favor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Muito bem, crescerá como a palmeira, repare. E aí, ele não tem um peão, então ele é plantado na praia. E na praia, irmãos, é só areia, não tem terra firme. E também não tem peão. Se você arrancar um coqueiro, tirar ele fora da terra, você vai ver que ele é um bulbo grande assim, e cheio de raiz, parece uma cabeça, de tantas raizinhas, e são raízes frágeis. Você pega e você faz esse quebra. Mas por que ele se torna uma árvore tão forte? Você vê que acontece uma tempestade à beira da praia, o céu enegrece, as ondas crescem, aleluias, as montanhas desaparecem, mas aí de repente passa tudo aquilo. O coqueiro está no mesmo lugar, casas foram destelhadas, barreiras caem, navegações são afundadas, mas o coqueiro permanece lá. Se tem raízes tão frágeis, se não está penetrado dentro da terra, por quê? Qual é o segredo? Primeiro, além de crescer muito, lá em cima, as suas folhas são diferentes, porque elas crescem em todas as direções. Mas quando vem o ventaval, você já reparou isso? As suas folhas cooperam uma com as outras. O vento vem, todas elas acompanham o vento. Todas elas ficam na mesma posição, permitindo que o vento passe. O coqueiro dobra, quase encosta no chão. Passou a tempestade, ele volta ao mesmo lugar, e as folhas voltam para o mesmo lugar. Nenhuma folha sequer arranca dele. Mas qual é a razão disso tudo? Aí nós vamos lá para a raiz. Como eu disse no começo, as raízes são frágeis, não tem um peão que penetra na terra e está sobre ele. Mas isso é um estudo ou uma profundidade muito grande, porque são muitas raízes, irmãos, e elas estão como diz Jesus, aleluia, que eles vivem em unidade. Elas estão unidas, elas crescem na mesma proporção em todas as direções, com a mesma distância, com a mesma elasticidade, e todas juntas tornam-se fortes, permitindo qualquer movimento e não estoura. A Bíblia vem dizendo em Provérbios que um fio de 3 dobras, não é isso? Não rebenta fácil. Você pega um barbantinho, sozinho você faz isso, rebenta. Mas dobra ele em 3 ou 4 vezes, tenta fazer, tenta arrebentar. É a unidade que o torna forte, viu? Aleluia. É isso que a igreja deve fazer. É isso que a igreja deve aprimorar. A unidade, o amor, vivemos unidos. Se estivermos unidos, não há brecha para o inimigo atuar, não há brecha para as coisas da carne entrar, não há brecha, aleluia, para o pecado enraizar no nosso meio, não, porque estamos edificados, estamos unidos, estamos firmes num só propósito, e esse propósito é o amor de Deus na nossa vida. Aleluia. Então você precisa estar unido uns com os outros. Aleluia. Se uma crescesse para um lado, não, mas eu não quero ir para esse lado, eu quero ir para o mesmo lado. Quando viesse, todas se enraizassem para o mesmo lado, quando viesse a tempestade, não precisava ser muito forte, o coqueiro tombaria. Mas porque elas crescem em proporção, cada uma fazendo a sua função e unidas, traz um fortalecimento. Assim é a igreja. Um é pastor, o outro é diácono, o outro é simplesmente membro, o outro é o zelador, o outro não destaca muito, mas é crente em Cristo Jesus. Se cada um cumprir o seu papel, ninguém vence a igreja. Aleluia. Ninguém vence, ninguém derrota essa igreja maravilhosa. Vamos correr aqui.
Alicerçado está falando de alicerce. Jesus usou os dois termos aqui, tanto para a água como para alicerce. Jesus fala: olha, uma casa edificada na areia facilmente vem a enxurrada e a derruba, mas se ela for cavada, atingir a rocha lá embaixo e lançar alicerce, vem a enxurrada, vem vendaval e tudo, não derruba a casa, porque ela está alicerçada. Aleluia. Vamos para a frente aqui. Então, precisamos estar fundados no amor. A intensidade do amor de Cristo, conscientes de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Interessante isso aqui, conheça a intensidade. Mas eu já tenho amor. Não, mas você precisa buscar mais amor, você precisa compreender o amor. Aleluia. Salomão vem dizendo que não há limites para escrever livros. O apóstolo João e outros apóstolos dizem, quando começam a escrever, se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não havia livros que continha, que desse para escrever os feitos de Jesus. E aí Jesus vem dizendo assim: olha, se creres em mim, farás obras maiores do que as que eu faço. Olha, irmão, então nós não podemos nos limitar no nosso mundo, não. Nós não podemos entrar numa caixinha quadrada e ficar dizendo: aqui está confortável, aqui é bom, eu já atingi o máximo, eu consigo fechar e ficar protegido aqui. Não, nós precisamos expandir no amor, no crescimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai nos usar para a glória do seu nome. Aleluia. Jesus quer usar a todos, irmãos. Muitas vezes nós ficamos no nosso canto quietinho: não, Jesus só usa o irmão, Jesus só ama o irmão, Jesus não me ama, Jesus não me ajuda. Que isso, irmão? Entra na presença de Deus. O amor de Deus foi dispensado para cada um de nós de igual modo. Aleluia. Eu já disse isso aqui: o que faz a diferença é a medida em que eu retribuo esse amor a Deus. Aleluia. Jesus fala assim: olha, houve um acontecimento lá que a mulher, ou melhor, que Jesus foi convidado por um fariseu para jantar em sua casa. E aí de repente eles estão sentados na mesa, aparece uma pecadora lá e unge os pés de Jesus. E acontece todo aquele cenário ali. Jesus vira para Simão e diz assim: olha, Simão, o que te parece melhor? Havia 2 credores, um devia mais, outro menos, mas não tinha como pagar, e o Senhor perdoou a ambos. Qual desses você acha que foi mais perdoado? Ele falou: o que devia mais. Muito bem. Aí ele faz alusão entre o fariseu e entre a mulher pecadora. Então é da maneira que eu vou retribuir a Deus, viu? Aleluia, pelo que Ele fez comigo. É da maneira que eu sou grata a Deus. É da maneira que eu entendo que eu preciso entrar na presença de Deus. E aí Deus vai operando na minha e na sua vida. Mas quando nós só pensamos em murmurar, só queremos achar que o irmão é melhor do que nós, só queremos achar que Deus só usa o irmão, nós vamos ficando para trás, irmãos. Porque isso é um pensamento negativo e não há Deus nisso, não há amor de Deus nisso. O amor de Deus está quando eu entendo que Jesus me ama e que se eu buscar a presença de Jesus, Ele está pronto para me abençoar e me ajudar, que Ele vai me usar em proporções e dimensões extraordinárias. Basta eu querer entender o propósito de Deus na minha vida, certo? Aleluia. Então, não podemos ficar simplesmente questionando, precisamos fazer, ou seja, entregar a Jesus. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim ele acrescenta esse pedido à oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude. Eu já passei por outro tópico aqui, adiantando um pouquinho. Precisam ser cheios de toda a plenitude. O que é plenitude, irmão? É tudo, pleno. Se você tem, vou usar uma expressão mais chula aqui, se você tem um recipiente aqui, você coloca um pouquinho d'água aqui, não está cheio, você coloca aqui, não está cheio, você coloca aqui, não está cheio, mas quando você satura ele aqui, foi a plenitude dele. É isso que Jesus quer, que nós compreendamos todos os mistérios dispensados para a igreja. Olha lá para os dons espirituais, a vastidão dos dons espirituais. Olha lá para o fruto do Espírito, a vastidão dos frutos do Espírito. E Paulo ainda acrescenta assim: para estes não há lei. Não há quem possa impedir você crescer na presença de Deus, irmãos. O que eu preciso é entender que eu preciso crescer na presença de Deus. Muito bem, pulamos para o próximo tópico, que já está limitado o tempo. Bênçãos de Deus excede pensamentos humanos. Olha só, em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além do que pensamos ou pedimos, e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Então tudo tem um propósito na nossa vida, além
de alcançarmos aquele objetivo, Jesus, Deus, precisa ser glorificado na nossa vida. Olha só, a dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração e a glória devida a Deus. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que se quer subir ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante. Aleluia. Eu posso pensar em tudo, achar tudo que é possível, mas Deus preparou algo melhor, aleluia, muito mais grandioso e glorioso para a sua igreja. E nós podemos fazer sim. Eu quero trazer aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. É Atos 8. Vou lembrar aqui. Atos 8, quando fala de Filipe, né? Junto com aquele rapaz, aquele mordomo da rainha de Candace, que chega à beira do rio. Ele aparelha, o Espírito Santo ordenou que ele aparelhasse a cavalgadura, ao carro do camarada. E ele chega e pergunta: entendes o que lê? Como posso entender se não tem quem me explique? Aquela conversa de diálogo todo, ele passa para dentro e começa a explicar que aquela leitura referia-se a Jesus. E aí ele converte-se, ele entende, compreende, fala: eu creio. O que está impedindo que eu aceite, que eu seja batizado? Nada, é só você crer. E aí parou a cavalgadura, batizou ele. Mas o pior, ou melhor, acontece agora, irmão, na questão de ilimitação ou de plenitude da glória de Deus na vida dos cristãos. Repare que o Espírito Santo mandou ele ir lá, então ele foi correndo até alcançar o carro. Mas quando chegou lá, aconteceu tudo e se batizou, ele batizou e logo saiu da água. A Bíblia vai dizer assim, se o irmão achou, ele pode ler para mim, vai dizer assim: e o Espírito de Santo arrebatou Filipe e ele se encontrou em outro lugar. Irmãos, você já parou para meditar nisso? O que Deus faz na vida de um crente, aleluia, o quanto Deus pode realizar na minha e na sua vida. Ele foi correndo, mas agora Deus pega e transporta ele, não sei de que forma, mas Deus transporta ele, tira ele daqui e de repente ele se acha num outro lugar, se não me engano Azoto, né? Se acha em outro lugar. Isso é glorioso, irmãos. É o trabalho do Espírito Santo, é coisas que na nossa mente não alcança, não pode desfrutar o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. E Deus quer nos usar desta maneira. Deus quer usar eu e você dessa maneira. Nós estamos no século 21, isso é para os primeiros. Não, o Espírito de Deus continua agindo e operando no meio da sua igreja. Essas bênçãos são ilimitadas. Isso ainda é para os crentes, isso ainda é para acontecer no meio da igreja. Aleluia, eu preciso crer e me entregar ao Senhor Jesus Cristo cada dia mais. Aleluia. Aí, na próximo ponto que ele faz um convite, aleluia, para a adoração. Então a sua oração é completa. Ele começa intercedendo, pedindo as coisas necessárias para a igreja, e no final da oração ele aponta aos crentes daquela igreja que eles precisam dar a devida adoração ao nome de Jesus. Então, em suma, a igreja trabalha, a igreja recebe bênçãos espirituais e também materiais, mas tudo isso precisa ser para a glória do nome de Jesus. Em tudo isso, aleluia, a minha atitude é de gratidão e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha só, Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações. Olha só, a conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores ele discorreu acerca da boa nova, do mistério revelado, 3 ou 5, de muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos,
a única coisa a ser acrescentada é louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Em suma, o crente precisa reconhecer que tudo que ele recebe, que tudo que ele faz, que tudo que ele pratica, aleluia, provém do poder de Deus, aleluia. É por isso que Paulo escreve: vós sois salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo provém de Deus, irmãos, e tudo precisa glorificar o nome do Senhor. A glória divida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja de Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. Olha só, a instituição da igreja. Eu gostaria que fosse lido no final da leitura aqui, Isaías 43, 21. Deus faz parte dos propósitos, quer dizer que Deus quer dizer que os atos de louvor e glorificar a Deus fazem parte do propósito da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente atribuída ou tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações, e enfatiza seu pedido com a frase para todo o sempre, e que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Aleluia! É um ato glorioso, irmão. Aleluia! Na adoração, muitos crentes obtiveram vitória. Na adoração, muitos crentes foram abençoados. A Bíblia registra que crentes na adoração, no louvor a Deus, Deus operou. Aleluia! Se não me engano, foi um dos reis de Israel que estava em situação difícil, mas ele convoca, aleluia, todos os seus cantores, os seus tocadores, e põe à frente da batalha, e eles vão cantando e louvando a Deus, e Deus opera um grande milagre sem sequer eles atirarem uma flecha. Então, o louvor faz parte da adoração da igreja. Por favor, pastor. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Olha só, obrigado. É bem verdade que ele está falando de Israel. Sim, mas da mesma maneira que Israel foi formado para glorificar a Deus, a igreja também foi feita, foi criada, foi instituída para tributar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus formou um povo. Deus tirou a igreja do mundo. Eclesias, não é isso? Tirados do mundo, tirados de fora, né? Para dentro. Ou de dentro para fora, me fugiu agora. Mas o certo é que Deus formou a igreja, tirou ela de entre as nações, de todos os povos, formou um único povo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E tem mais, vai além. Não é só aqui, não é só nessa vida, é para todo sempre. Aleluia. O propósito da igreja é glorificar a Deus para todo sempre. A conclusão: a ousada intercessão de Paulo anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Então esses 4 pilares ele abordou aqui na lição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que Deus vos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. E se não alguma coisa deixei passar, eu creio que o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele vai continuar trabalhando, viu? Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós glorificamos a Deus pela vida do professor José Carlos Barreto, que nesta manhã
nos ensinou a palavra do Senhor e com certeza nós estamos edificados com aquilo que nós ouvimos nesta manhã. Glória a Deus. Irmãos, após a oração final, nós vamos celebrar Santa Ceia. Se porventura tiver alguém, pode dirigir ali na sala da Santa Ceia, que nós vamos celebrar. E logo mais à noite, um grande culto de louvores e adoração em nome do Senhor, às 19h30. Nós vamos de pé agradecer ao Senhor em oração. Glória a Deus. Nossa gratidão aos visitantes desta manhã, nosso amado irmão Oswaldo Silvestre, nosso irmão que veio do estado do Piauí, está trabalhando em Araguari, e a carta dele, o pastor dele recomendou para ele congregar aqui conosco. Sua carta está na secretaria, né? E o irmão durante esses dias é membro da Assembleia de Deus de Araguari. Queremos agradecer todos os internautas que participaram desta escola, e entre eles o nosso irmão pastor Raimundo Rodrigues, no Vale do Açu, na região de Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele participou da sua aula, viu, irmão Zé Carlos? Oremos ao Senhor. Querido, maravilhoso Deus e Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais uma escola bíblica dominical que foi licionada nesta manhã na instrumentalidade do Teu servo. E nós que participamos, que acompanhamos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, Tua graça, nós enriquecemos o nosso conhecimento nesta manhã. Sabemos que a intercessão é um ministério da igreja. Ó Deus, a Tua igreja continua intercedendo uns pelos outros. Oramos pelos enfermos, oramos pelas famílias que se encontram em crise, oramos pelas nações, pela nação brasileira, as autoridades, os profissionais da saúde, da polícia militar, do bombeiro, dos comitês de enfrentamento, que estão trabalhando incansavelmente, juntamente com os profissionais da imprensa. Ó Deus, nesse momento tão difícil que toda a nação passa, mas com a graça, a misericórdia, a bondade, o amor, nós estamos fundamentados, arraigados, firmados na promessa e esperando no Senhor que breve isso vai passar, e breve cantaremos o hino da vitória, unicamente para glorificar e exaltar o Seu santíssimo nome. Assim nós Te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós hoje e sempre. Amém. Tenham todos um excelente domingo na graça do Senhor Jesus.